A paz do Senhor Jesus. Bom dia. Viemos aqui para meditarmos mais um dia na palavra de Deus, no livro de Hebreus, que nós estamos continuando no livro de Hebreus. Nós começamos em Hebreus 1, em Hebreus que falou Cristo, a superioridade de Cristo. Cristo é maior do que os anjos. Cristo é maior do que os profetas. Cristo é superior, superior a tudo, superior a todos. Louvado seja Deus. Vamos ler aqui no Hebreus, no capítulo 2. Vamos ler o primeiro versículo, que diz assim: Porquanto convém-nos atentar com mais diligência para que as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Olha bem, o autor de Hebreus, que nós não sabemos, né, quem é o autor de Hebreus, fala que convém nós nos atentar. Talvez convém nós prestarmos atenção das coisas que nós já temos ouvido. O que nós temos ouvido? Nós temos ouvido sobre Cristo Jesus, a nossa salvação. E convém nos atentar com mais diligência. O que é diligência? É cuidado, zelo, atenção. Nós temos que ter mais cuidado, zelo, com atenção com a nossa salvação. Para que as coisas que já temos ouvido, em tempo algum, nos desviemos dela. O que nós temos ouvido é que Jesus é a nossa salvação. E em tempo algum, irmãos, nós podemos nos desviar dessa palavra. Cristo é a nossa salvação. Sem Cristo é juízo. Não tem lugar para o ser humano sem Cristo comparecer diante de Deus. Nós temos que comparecer com Cristo, porque Cristo é a nossa salvação. Cristo vai na nossa frente, transforma o nosso pecado e nós aparecemos, Ele é a nossa imagem perante Deus, porque foi o sacrifício de que Deus fez pela nossa vida. Então, nós somos imagem de Cristo. Olha, e o autor diz assim, então, irmãos, é tempo de nós termos diligência. Nós temos que ser diligentes no tempo que se chama hoje e atentarmos para as coisas que nos foi falada. E diz no versículo 2, presta atenção, irmãos, porque a palavra falada pelos anjos permaneceram firmes, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. A palavra dita pelos antigos permaneceu firme. E toda a iniquidade e desobediência recebeu justa punição. Os irmãos lembram quantas pessoas saíram daquele povo do deserto? Foi muita gente. Foi mais de 1 milhão de pessoas. Muito mais. E quantas pessoas entraram na terra prometida? Josué e Caleb. Então, ele está dizendo aqui que toda transgressão e desobediência, ela foi punida. Toda transgressão e desobediência, naquele tempo, ela foi punida, ela recebeu a justa retribuição, né? Aí o versículo 3, isso é para nós atentarmos. Então, quer dizer, o povo que pecou no passado não ficou em vão, não. Deus cobrou. Eles murmuraram, eles fizeram coisas que desagradavam a Deus. Eles caíram todos no deserto. E só quem herdou a terra prometida foi Josué, foi Caleb, né? Foi Josué e Caleb, só 2 que saíram e que entraram na terra prometida. Quer dizer, o resto, pela transgressão, eles receberam, né?
o fruto dessa transgressão? Não entrar na terra prometida. Aí no versículo 3, o escritor diz: como escaparemos nós se não atentarmos para tão grande salvação, ao qual, começando a ser anunciada pelo Senhor Jesus, foi depois confirmada pelos que ouviram. Irmãos, louvado seja Deus. Como nós não vamos atentar para a nossa salvação? Se antigamente aquele povo pecou e eles receberam a justa punição, como nós vamos ser agora negligentes? Como nós vamos escapar? Sem Cristo Jesus, não tem como escapar. A solução nossa é Jesus. Como escaparemos nós se nós não darmos, se nós não atentarmos, se nós não prestarmos a atenção para tão grande salvação? Irmãos, missionária, mas como essa salvação é grande? Essa salvação é grande porque essa salvação, primeiro, foi executada pelo Pai, foi a vontade do Pai em mandar Jesus aqui para morrer por nós. Foi a vontade do Pai. Depois, teve o sacrifício do Filho, o sacrifício de Jesus. E agora, o Espírito Santo trabalhando por mim, por você, porque é o Espírito Santo que intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Então, o que Deus fez por nós é tão grande, por isso que o autor falou, se não nos atentarmos, onde nós vamos comparecer diante de Deus, se nós não atentarmos para essa tão grande salvação. É muito grande, amados, o que Deus fez por nós. E nós não podemos ser negligentes, nós não podemos ser descuidados, não temos zelo, não temos atenção. Louvado seja o nome do Senhor. E diz aqui, eu quero falar para vocês, uma vez que nós recebemos a nossa salvação através de Cristo Jesus, que nós confessamos Cristo Jesus, logo depois nós batizamos e depois nós continuamos a crescer com o Senhor Jesus. A crescer, irmãos, como porque Jesus quer nos fazer, Deus quer que nós sejamos o exemplo de Jesus, né? Porque o Senhor mesmo fala na palavra: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E nós que vamos criar a forma de Jesus, né? O nosso maior exemplo em obediência. Então, nesse tempo que se chama hoje, Deus quer que nós prestamos a atenção. Deus quer que nós não sejamos pessoas negligentes. É importante você entender isso. Não seja negligente, né? Muitas das vezes você tem que ir para a igreja, aí a pessoa, não sei se a pessoa, né, se distrai com alguma coisa, digamos assim. Não sei a sua vida. E não vai para a igreja, não faz aquilo que Jesus quer. Não. É tempo, irmãos, de nós ficarmos atentos. É o que a palavra diz. Nós atentarmos para a nossa salvação. Nós não devemos ser negligentes. Nós devemos ser diligentes naquilo que nós estamos fazendo para Deus, com cuidado, com amor, com atenção, com esforço. Os irmãos entenderam? Não é uma palavra nova. Jesus é a nossa salvação. Nós não temos outro lugar a não ser em Cristo Jesus perante Deus. E a igreja, nós temos que nos atentar para isso. Temos que atentar para essa tão grande salvação que Deus operou na minha e na sua vida.
e que não vai ter outra salvação, não vai ter outro nome. O nome é esse, é o Senhor Jesus. A salvação é essa, a porta é essa e ela está aberta. Então, por isso o escritor falou que é muito importante que você, nos últimos dias, seja diligente, né? Exerça a sua salvação que você ganhou por Cristo Jesus com diligência. Amém? Louvado seja Deus. Esse livro de Hebreus, eu estou lendo esse livro e ele é um livro assim lindo. Isso aqui foi 2 versículos, irmão. Mas para o vídeo não ficar muito longe, nós vamos parar por aqui. Nós não temos onde comparecer. O autor diz: como escaparemos nós se não atentarmos para tão grande salvação? Nós temos que prestar atenção. O que Deus fez por nós é uma coisa muito grande, muito linda. E nós temos que pegar firme, sermos cuidadosos com a nossa salvação. Que nessa manhã você entenda isso, né? Que hoje é dia de culto, que você vai para a sua igreja, adore a Deus e lembre-se, essa salvação que Deus te deu, que Jesus pagou esse preço na cruz do Calvário, é sua. E não há outro. E não há outra maneira de ser salva. É só por Cristo Jesus. Que você medita nessa palavra nessa manhã. Medita nessa palavra. Patrícia, eu sei que é só Cristo Jesus. Mas o Senhor diz que é importante nós atentarmos, nós prestarmos a atenção, né? Como você tem sido? Você tem sido negligente ou você tem sido diligente na sua salvação? Fica essa meditação para mim e para você, mas tem certeza que você tem sido diligente. Louvado seja Deus. A paz do Senhor. Fica com Deus.